quando eu vou vendo assim, eu vou falando boa noite, tá? Eu acho que eu Boa falei noite. para todos que estão presentes aqui. Falei para Michelle. Ah, surdinha, hein? Surdinha, olha só que coisa. Emanuel, faz a oração inicial, por favor, meu filho. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de hoje. Voltemos nossos pensamentos para Ti, para o bem e para as Tuas lições. Que ao final deste estudo tenhamos nossas forças renovadas, nosso entendimento da realidade aprofundado, nossos sentimentos purificados. Que lutemos para isto, Senhor. Que esta luta continue a cada momento de cada dia, penetrando em nossos corações e desenvolvendo o amor que devemos ter pelo nosso Pai Celestial, acima de tudo, e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja. Que seja, Senhor. Obrigado, filho. Vou passar aqui a nossa tela para o estudo. Qualquer coisa que vocês perceberem, quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Nós vamos começar aonde nós paramos a vez passada, que foi sobre Porém, ele retirava-se para os lugares desertos e ali orava, que a multidão o procurava, né? Aí nós chamamos a atenção para essa questão da oração. A oração, ela é muito complexa. E, novamente, eu vou repetir isso muitas vezes, o André Luiz, em nome, é claro, não só dele, mas dos espíritos que, junto com ele, prepararam o retorno das informações espirituais, ou a vinda das formações espirituais, para a Terra, através da mediunidade do Chico, ele fala que a oração é o maior poder da criatura em relação ao Criador. Então, o que nós vamos ter agora, nós vamos ficar um tempo nisso devido à importância dessa situação, que é uma análise que nós vamos fazer mais detalhada em relação à prece, a ciência e a prece, né? Então, nós vamos começar aqui com o estudo feito pelo próprio André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, vamos colocar aqui um átomo. É muito feio esse átomo. Vou escrever um átomo mais bonito aqui. Átomo, né? E é claro que não se representa o átomo de forma perfeita, mas é o que nós vamos precisar aqui. Isso aqui é o núcleo do átomo. No núcleo do átomo tem, de maneira simples, prótons e nêutrons. E envolvendo o átomo aqui também a gente não vê, né? Tem as camadas atômicas. As camadas são K, L, M, N, O e elas são infinitas. Então tem essa camada 1, camada 2, camada 3. Diz a teoria que na prática são 7 camadas. E também não se representa assim, mas o átomo tem 2 elétrons na primeira camada, dependendo do átomo, tá? A quantidade de elétrons está associada ao número de prótons se ele não for um íon. Mas aqui só para mostrar isso aqui.
Vamos pegar esse elétronzinho aqui, vou colocá-lo maior, e todos nós somos formados por átomos, sem exceção. Quer dizer, pelo menos nós encarnados, né? Que a gente está falando para desencarnar, mas é assim, a minha mente, ela controla os átomos, mas não é um controle consciente. Eu não consigo pensar no átomo e fazer o átomo se modificar. Mas assim como nós temos os batimentos cardíacos, o movimento intestinal de forma natural, sem perceber, inconsciente, os átomos se agregaram para formar nosso corpo graças à mente. Ou, podemos dizer assim, ao espírito. Então, o espírito encarnado, ele é que permite a agregação da matéria. Isso é uma das características do espírito. Então, o que acontece? Sem que a gente perceba, quando a gente se liga a Deus, esses elétrons costumam fazer os movimentos de ir para uma camada e retornar para a camada original dele, emitindo energia. Vamos chamar aqui, eu vou chamar essa energia de luz, tá? Emitindo luz. Aí o que acontece? Os átomos estão fazendo isso de uma maneira normal. Quando nós nos ligamos a Deus, na oração, esses elétrons ganham mais energia e vão para as camadas mais distantes. E depois retornam para a camada original deles. Aí a quantidade de luz aqui é muito maior. Ou seja, nós emitimos uma luz muito mais brilhante. Isso em termos da explicação do André Luiz em relação à vibração dos elétrons, a energia de vibração dos elétrons. Em termos físicos, o que o André Luiz quis dizer é que a energia do movimento, chamada energia cinética, fica muito aumentada quando a gente ora, ou seja, na prece. E aí o André Luiz, em outros livros, fala como nós dissemos, né? Que é a energia do indivíduo em relação ao Criador é o que de mais forte ele tem. Isso para qualquer espírito, mesmo em estado muito deplorável. Então é mais ou menos assim. Nós somos, então, um campo de energia. Essa energia pode não ser muito boa. E a gente emite energia. Alguém levantou a mão? Não. No chat, a Maria Zélia falou que a Michelle entrou. Ah, tá. Obrigado. Ó, a gente emite energia assim como a gente recebe. Só que essa energia que a gente emite, ela não é nossa. A energia inicial, ou seja, a energia única do universo, a única fonte inesgotável, é a energia divina. Então, a energia divina, ela alimenta todos os seres. E eu recebo essa energia. Aí vem a personalidade. A maneira como essa energia funciona dentro de mim é assim. Eu absorvo e emito. E aqui existe um processo de transformação, né? Vamos colocar assim, da individualidade. A gente transforma essa energia. Nós estaremos tanto mais próximos de Deus, quanto mais a energia que nós emitimos seja similar à energia divina. Mas ela passa por nós, pelo indivíduo, pelo Filho de Deus. E aí, eu emito essa energia, de qualquer forma geral. Se essa emissão
for, por exemplo, uma prece, uma oração sincera, ela volta para Deus. É o que nós temos de melhor, porque nós estamos entrando em contato com a energia do Criador. Então, nós não sabemos quem Ele é em essência, mas nós conseguimos voltar para Ele o que nós temos de melhor. Essa energia melhor, ela altera o nosso estado vibratório. Vamos colocar, melhora, vou até aproveitar isso aqui, melhora nosso estado espiritual, nosso estado espiritual. Não é qualquer prece, precisa orar de verdade. Então, isso é o geral que nos foi passado pelo André Luiz. Prece melhora nosso estado espiritual. E toda energia que nós percebemos, toda ela vem de Deus. Porque nós somos criados por Ele. Daí que eu chamei a atenção, mas é uma opinião minha, não li em lugar algum, então eu tenho que deixar isso bem claro. Que essa energia aqui, ó, que Deus nos dá, o Cristo falou dela quando ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando ele fala o pão nosso de cada dia, presta atenção. Ele diz que existe um pão nosso de cada dia. E aquele pão nosso que Deus nos dá, humildemente ele nos ensina a pedir. Pão nosso de cada dia. Disso aqui, tudo isso aqui que a gente está falando, está associado a quê? Ao pensamento do Espírito. Que antes de agir ele pensa. E nós somos o conjunto dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são bons, então nós tendemos a coisas boas. Se eles não são, não tem jeito. Então nós precisamos prestar atenção no que nós pensamos. Daí que, humildemente, aquele que está ligado diretamente a Deus, diretamente, em reciprocidade, porque o Cristo ouviu o próprio pensamento de Deus. Ele estava acima da matéria. Kardec faz ensaio sobre isso. Então, acima da matéria, ele estava com o pensamento ligado diretamente a Deus. Mesmo assim, ele orava. Então, mesmo ele com o pensamento ligado a Deus o tempo todo, ele deixava um tempo para orar. Cristo, então, dava o maior exemplo de humildade e da necessidade da oração. Olha, se a minha oração não está conseguindo me tirar de uma situação difícil, é porque a minha fé ainda está frágil. Não estou falando isso como cobrança, não. Eu já falei para vocês que eu mesmo, quando eu falo eu mesmo, é por causa do tempo de experiência de vida dentro da doutrina, eu já orava a Deus pedindo forças para me ajudar a orar. Tamanha dificuldade em alguns momentos difíceis. Falava, Senhor, me dê condições de orar. Aí eu pegava o Evangelho, lia. Algumas vezes era difícil ler. Aí eu me lembro de uma mensagem do médium, o Divaldo, que falou assim: quando a situação estiver difícil, há tanta luz na Bíblia, no Evangelho, abra e coloque em direção ao peito. E pensa em Jesus. Pensamento aqui. Então, se nosso pensamento estiver voltado para Jesus, a gente vai conseguir sair das situações de pensamentos ruins ou difíceis. Aí, fazendo isso, eu vou fazer oração. Mas a oração não vai trazer um milagre que a gente quer, o que a gente pretende. Ela vai nos ajudar a sair da situação. Aí eu preciso usar aquilo que Deus me deu. Capacidade de leitura. Eu tenho que desenvolver a fé, a esperança e, principalmente, superar o egoísmo e a vaidade.
porque muitas vezes a gente não quer passar por uma situação difícil, tem raiva da situação, mas a situação ela é necessária, senão a gente não cresce. Daí a oração nos auxilia, porque ela nos coloca em contato com os espíritos melhores, os espíritos superiores. E aí, nos colocando em contato com os espíritos superiores, a gente tem mais facilidade para superar os nossos defeitos. O que nos determina realmente, o que nós somos realmente, eu precisava ter uma cor aqui mais chamativa do que o próprio vermelho, né? Para mostrar isso, é o pensamento. Nós somos o conjunto dos nossos pensamentos. E o pensamento se manifesta pelas ações. Algumas pessoas na vida adquiriu uma capacidade de tentar esconder os pensamentos através das máscaras sociais, fingindo ser o que não são. Então, você tem pessoas que facilmente forçam o sorriso, que forçam falar mansinho. No entanto, o que determina o estado espiritual dela perante Deus é exatamente o que ela está vibrando. O pensamento, ele vibra de acordo com o que está no íntimo da pessoa. A oração nos auxilia a colocarmos numa situação melhor para ouvirmos e estarmos atentos aos espíritos superiores. Mas toda atitude de leviandade, de desrespeito com o ser humano, ela vai ser cobrada de nós. E nós vamos acabar passando por uma situação em que nós temos que resgatar. O Cristo disse que nada passará até que o último J, o último ceitil da lei seja pago. Nós só adquiriremos a perfeição depois que nós resgatarmos todas as nossas dívidas. Mas não há um pensamento que a gente não tenha que se responsabilizar. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Deus conhece os mais profundos. Então, por mais que a gente queira esconder dos outros, não adianta, nós não somos julgados pelas pessoas que nos envolvem, mas nós somos julgados pelo Deus de amor, justo, e Ele enxerga tudo em nós. Então, por mais que a gente queira se esconder, são os nossos pensamentos que vão dizer em que estado espiritual nós estamos. E aí não tem quem não possa se arrepender. O arrependimento ele não torna a pessoa melhor, ele torna a pessoa apta a se melhorar. Aí nós temos, no caso, no plano espiritual, os bons espíritos esperando aqueles espíritos amargos, difíceis, que eles tenham um arrependimento. Tem um caso que o André Luiz conta no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele vai para o cemitério para enterrar o Dimas, um médium espírita, e lá ele vê uma senhora que está sentada num túmulo e o cordão prateado dela penetrando a terra em direção ao cadáver. Ela estava sentindo a putrefação. E ela tinha sido uma pessoa leviana na vida. Ela teve um filho e ela não se importou muito com o filho, porque continuou tendo a vida normal dela. Para ela, o filho estava, na verdade, atrapalhando a vida sossegada que ela tinha. Ela não respeitava as pessoas e as oportunidades. Aí o André Luiz ficou tocado pelo estado de desespero dela. Ela gritava, pedia para tirar de lá, dizendo que tinha marido e filho. Aí um trabalhador do cemitério vai e conta essa história, que ela havia sido uma pessoa irresponsável, apenas vivendo a vida. E quando chegou a gravidez, ela não se importou muito com isso. Aí ela desencarna durante a gravidez, até por causa dos excessos que ela tinha levado a termo enquanto estava grávida. Estava ela então lá chorando, desesperada, grudado nos restos cadavéricos. O André Luiz pergunta se não pode libertar
E o homem explica, falou, se nós a libertarmos agora, ela vai correr em direção ao filho e ao marido desesperada, e vai levar vibrações muito pesadas e vai atrapalhar o marido que foi honesto, que está reorganizando a vida, e a criança pequena ainda, se receber as vibrações tumultuadas dela, pode vir a falecer. Olha que situação interessante. Aí, o que pode ser feito por ela, né? Nessa história, que o André Luiz pergunta. Nós estamos esperando os espíritos do bem um arrependimento que seja da pobre. Porque assim que ela se arrepender, olha só, ela vai ser levada a um hospital espiritual. Levada ao hospital espiritual, ela vai ser tratada, vai dormir um sono de renovação das energias, mais ou menos demorado. E quando ela acordar, porque ela se arrependeu, ela vai começar o processo de resgate, preparando uma nova encarnação. Então, o arrependimento não a tornou melhor. O arrependimento não a fez pagar o ceitil e os jotas da lei. O amor de Deus é tão grande que o arrependimento fez com que fosse possível iniciar um processo de preparação de resgate. Aí digamos que essa pessoa reencarna, e ela, como jovem, comete os mesmos erros de leviandade, de irresponsabilidade perante a vida, perante as oportunidades que Deus deu. O arrependimento dela adiantou para ela recomeçar, mas ela não vai conseguir pagar aquilo que ela fez. Portanto, o arrependimento não gera uma pessoa melhor, ele gera possibilidade e oportunidade, fazendo com que as nossas vibrações viciadas numa situação de penúria possa melhorar um pouco. Então, para ela vencer, ela vai precisar de esforço próprio. E nós não podemos prescindir da oração e da ajuda dos outros. Nós não podemos prescindir da fé, da esperança e muito menos da caridade. Aí sim o indivíduo vai começar a se melhorar. De outra forma, não. Quantos estão encarnados que têm essa oportunidade e estão repetindo o comportamento egoísta, comportamento orgulhoso, vaidoso do passado, tendo a oportunidade de ajudar os outros, só pensa em si. É interessante que a leitura espírita desses livros do André Luiz mostra o sofrimento que esses espíritos passam. É gravíssimo. E a gente costuma ler essas coisas com tanta leviandade, com tanta certeza de sermos melhores, que a gente não acha que vai acontecer conosco, né? Então, são situações importantes em que o verdadeiro trabalhador, muitas vezes, a pessoa ela sai da reencarnação com vibrações melhores, sem que ela tenha feito muito para a sua evolução espiritual, mas ela conseguiu fazer com que as vibrações íntimas dela fossem melhores para poder continuar o resgate numa outra reencarnação, devido às grandes dificuldades do passado e aos crimes cometidos. Então, dentro dessa situação, a prece é a nossa maior cobertura contra o mal que nós mesmos podemos causar. Mas a oração sincera, aquela que nós falamos com Deus do fundo do coração, sem tentar esconder dele aquilo que ele já sabe, né? Então, por exemplo, nós podemos ter várias desculpas para não nos aproximarmos de Deus, para não termos uma hora para fazer um evangelho, para não termos um momento que seja para nos organizar em termos espirituais. Só que Deus está vendo que tudo é mentira. A gente quer mentir para a sociedade e arrumar desculpas. Ah, eu não pude por causa disso, eu não fui à igreja por isso, eu não fui ao centro por aquilo. Isso é um problema de cada um que vai se resolver consigo mesmo. Mas tentar enganar Deus, assim como engana as pessoas, é um atrevimento e uma ignorância imensa. Não há como nós escondermos quem nós somos. E o que nós somos, nós precisamos saber. Tentar entender a gente mesmo gera um entendimento profundo da vida. Nós vamos passar a olhar os nossos irmãos com mais carinho. Então, em termos de oração, ela é fundamental. Vamos até
pegar esse mesmo livro, Obreiros da Vida Eterna, uma senhora evangélica ia desencarnar, uma professora de evangelho dentro da igreja evangélica, presbiteriana, no caso. Ela ia desencarnar e a equipe que o André Luiz fazia parte via tirar, né, via ajudar no desencarne, porque era uma missão especial para pessoas que precisavam receber ajuda pelos merecimentos de trabalho, pelo bem que elas fizeram na sociedade. Aí vem a informação de que ela não precisava, que não ia desencarnar naquele tempo, que ele ia precisar de mais alguns meses de vida. E o André Luiz, curioso, quer saber o motivo. Olha, o motivo, quando falam, foi a oração de uma criança, o Joãozinho, de 8 anos de idade. Ele é um espírito trabalhador do bem, não era um espírito já em condições espirituais muito superiores, mas era um grande trabalhador do Cristo há alguns séculos. E ele ia receber uma grande amiga que a filha da mulher que ia desencarnar estava grávida. E ele achou que se acontecesse o desencarne dela durante esse processo, antes da criança nascer, poderia gerar problemas devido às questões emocionais da filha que ia perder uma mãe muito querida. Aí ele faz oração e os espíritos superiores entendem que realmente ele tem razão. Mas tudo vem de Deus. Deus, então, permite que ela fique mais 3 meses na Terra até que a criança nasça. Esse é o efeito da oração. O verdadeiro trabalhador do Cristo, ele não pede qualquer coisa. A oração dele é muito séria. E aí ela costuma ser pertinente e coerente e costuma ser atendida. Voltando então às próprias palavras do Cristo. E quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não a porta do quarto, a tua porta. E ora ao teu Pai que estás nos céus. Ou seja, sua oração tem que chegar no céu. Portanto, ela tem que ser profunda e tem que ser sincera. E ele, em te ouvindo, ou seja, fazendo sentido, ele te atenderá. Então, nós temos, com a chave do Espiritismo, a interpretação das passagens bíblicas são profundas para o nosso dia a dia. E existe uma ciência do espírito que o homem ainda não tem recebido na ciência comum da matéria, porque ele não quis voltar o método científico para o estudo do espírito. Porque nós ainda somos infantis em matéria de espiritualidade no processo evolutivo. E nessa imaturidade, a gente ainda tem vários preconceitos e nós seguimos preconceitos desde o nascimento que nos são passados e a gente não costuma questioná-los, até porque a nossa inteligência ainda é muito arraigada e ligada aos preconceitos. Porque poucos de nós, se recebemos a educação cristã, não recebemos o exemplo em casa, o que é muito difícil de acontecer. Precisaria que a família fosse realmente dedicada ao bem. Então, uma família voltada para o bem, ela ajuda muito os filhos e todos que estão em volta, fazendo com que as mentes se voltem para Deus. E isso é fundamental. O reino de Deus só estará conosco quando ele se interiorizar em nosso íntimo. E nós o exteriorizaremos através das energias que, recebendo do próprio Deus, não a transmitiremos com a mancha das nossas imperfeições, mas através da caridade, do amor, através do pensamento. Então, quando o Cristo recebendo todas as pessoas, ele retirava-se para os lugares desertos e ali orava. A oração é o modo como nós conversamos com Deus. É a comunicação com o Pai Celestial que nos criou. Sendo, então, um mecanismo da maior importância para os indivíduos que querem se melhorar e se aproximar de Deus. E mesmo Cristo, que já era perfeito e falava com Deus diretamente, orava.
A oração mexe com as energias mais profundas da nossa alma. Esse versículo 16 do capítulo 5 é bem importante em relação a a questão da oração e pelo exemplo do Cristo. Algum comentário em relação a isso, em relação à oração? Não? Ninguém quer comentar, não? Então tá. Vamos continuar, então. Eu vou parar a apresentação aqui e vamos retornar para outra tela. Thales, desculpa. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Eu tenho uma pergunta. Tem alguns momentos que eu não sei se é questão da vibração que a gente está inserido, do que a gente está emanando, que eu me sinto muito desconectado, sabe? De Deus, principalmente nos momentos que eu tô mais sozinho. E aí acaba sendo difícil orar, sabe? Como se você começa a orar e você percebe que a sua oração parece que ela tá sendo mecânica, sabe? E, e aí, assim, é mais nos momentos que eu tô sozinho, que às vezes acontece. E aí, quando tá no trabalho, em um lugar que você tá conseguindo, sabe, servir o outro, um dever, aí parece que some essa sensação. Mas aí, quando volta a ficar sozinho, ela aparece de novo. O que você pode me falar sobre isso? Vai doer em você, mas dói em todos nós também. Porque foi você que perguntou. Mas é assim. Nós aprendemos ao longo do tempo a esconder de nós mesmos os nossos sentimentos mais profundos, e a nossa relação com Deus, ela costuma ser distante. Algumas pessoas, elas não conversam com Deus porque elas têm vergonha daquilo que elas fizeram durante o dia, e ela meio que fala assim: "Ó, Senhor, tudo bem aí, eu já estou indo." Mas Deus sabe de tudo, Ele é nosso Pai, Ele nos ama, e a gente tem dificuldade de entender isso. Então, ao longo do tempo e das nossas reencarnações, a gente aprendeu a meio que se afastar de Deus, principalmente através de um certo medo, de uma certa tristeza de nós mesmos, em termos de sentimento de culpa que nos acompanha há muito tempo. Nós temos falado sobre esse sentimento de culpa, principalmente no que se refere ao nosso passado, né? E o próprio catolicismo chamar de o pecado original, né? Como a gente tinha comentado sobre isso. Então, nesse sentido, o que nos acontece é que nós, ao longo do tempo, não nos acostumamos a orar. E a nossa ligação com Deus, ela é um tanto arbitrária no sentido da falta de responsabilidade com o Pai. Nesse sentido, cabe a nós nos acostumarmos à oração sempre, lutar contra essa sensação que você citou. Eu falo disso porque eu passei por isso. Então, me pegava assim: nossa, tá difícil, né? Aí, como eu falei, se tá difícil é porque ainda tem a ajuda dos espíritos infelizes que não querem que eu fale com Deus. Aí é que eu falo mesmo. Então, aí eu vou ter que lutar, buscar uma meditação, tentar melhorar cada vez mais, nos organizar em termos de horários para a gente fazer oração, das leituras evangélicas. Então, uma das coisas que eu fiz foi ter mais de uma leitura evangélica por dia. Então, eu acordo, está na minha agenda, Evangelho segundo o Espiritismo, eu leio todo dia e vou relendo, acaba, eu começo de novo. Então, isso é uma questão minha, estou dando só um exemplo de fazer. Um livro da codificação que eu leio sempre, então estou terminando agora Obras Póstumas, depois eu volto para o livro dos Espíritos e vou seguindo a ordem de novo. Um livro da sequência do André Luiz, que eu faço a mesma coisa, acaba, eu volto. O Novo Testamento, ou a Bíblia, e um outro livro espírita que possa ajudar nos nossos estudos aqui. Nem todo dia eu consigo ler
esses 5 livros, mas pelo menos 3 deles, ou 2, eu consigo ler. Um deles é obrigatório, ele é de cabeceira, então eu preciso ler antes de dormir, que facilita o sono e evita a insônia. Então, nesse sentido, eu arrumei uma maneira de eu ser duro comigo mesmo e me ligar a Deus. Daí a oração fica mais fácil. E se ligar a Deus fica mais fácil. Então, por exemplo, eu me coloco numa situação assim, se eu for deitar, mesmo que seja à tarde, tem um livro lá na cabeceira. Eu tenho a chance de ler. Aqui na minha mesa de estudo, tem os livros. Então eu bato o olho, se eu começo a não me sentir bem, eu já vou para eles. Meu armário está aqui aberto com os outros 4 livros, exceto que está lá na cabeceira. Então, dessa forma, eu tento fazer com que eu, que já fui um indivíduo que fugi da conversa com o pai, devido ao sentimento de culpa de maneira muito forte, principalmente porque durante 2 encarnações, pelo menos que eu sei, eu fui padre, e um padre safado, que falava em nome de Jesus sem efetivamente respeitá-lo. Então você acostuma a burlar sua consciência fazendo a prece ou falando com Deus meio que da boca para fora. Então eu tive que lutar fortemente contra isso nessa reencarnação, em que a consciência está mais clara. Aí eu criei mecanismos para poder me aproximar de Deus nos momentos de dificuldade, que na verdade são todos os dias, porque todo dia eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, e todo dia eu preciso orar por causa que a perseguição dos inimigos que eu fiz ao longo das encarnações é muito grande, que são obsessores. E eu não consigo lutar contra eles sozinho, eu preciso de ajuda. E a ajuda, normalmente, ela vem dos espíritos do bem. Então eu não posso prescindir dessa ajuda, pelo contrário, eu necessito dela. Que eu aprendi com o tempo também, ser uma questão de humildade. Por que uma questão de humildade? Porque eu achar que eu resolvo tudo sozinho, eu não consigo. Então o que eu faço? Eu peço ajuda. E aí é uma questão de necessidade íntima, de falar, olha, Deus nos colocou em sociedade para pedir ajuda. Os bons espíritos podem me ajudar. E assim por diante. Aí nós tentamos nos ajudar. E aí, ouvindo os bons espíritos, eles nos aconselham bem. Eles nos dão um conselho de renovação, de sermos melhores, de vencermos o egoísmo. Então, toda vez que nós temos essa dificuldade em orar, muitas vezes nós estamos envolvidos por um processo do passado, em que os obsessores aproveitam e nos envolvem numa vibração em que nós temos dificuldade de orar, porque eles sabem que no momento que se liga com Deus, a força dele sobre nós diminui ou acaba, quase que imediatamente. Então, por exemplo, o obsediado que ora de verdade, francamente, e tem vontade de crescer, ele consegue vencer a obsessão. Não é que os obsessores não vão ficar perto. Então, por exemplo, o Chico era obsediado? Ele era. Mas ele não dava atenção para os obsessores. Os obsessores não conseguiam agir sobre ele. Como assim? O que é a obsessão? É quando um espírito tenta forçar-nos a ter os pensamentos dele, a fazer o que ele quer, atrapalhando os nossos processos naturais do livre-arbítrio. Mas, por mais que eles tentassem fazer isso com o Chico, não conseguiam. Nós podemos ver esse exemplo naquela história do Cristo em relação à tentação no deserto. Não tem como fazer obsediar o Cristo. Por quê? Aí nós fizemos aqueles comentários em algum estudo aí no passado, em relação a isso. Então, o que acontece, de fato, em relação ao processo obsessivo, é que o nosso passado precisa ser superado, porque está cheio de erros. Para superar é necessário oração e vigilância. A vigilância, uma das maneiras que eu estou citando aqui, é essa leitura constante. Hoje nós não precisamos mais carregar o evangelho na bolsa, mas nós podemos carregar no celular. E ali abre o evangelho e lê em vários momentos do dia, por exemplo. E estou vigiando.
E aí eu preciso me ligar à oração. Sem a oração eu não vou conseguir superar as minhas dificuldades. Falo por mim. Então, orar é um exercício. E a gente tem orado errado ao longo das nossas vidas, porque a gente tem aprendido a orar como ladainha, como muitas vezes nos é ensinado até hoje. Bastando dizer, fazer um Pai Nosso, simplesmente falando as palavras sem sentir, mas o melhor é quando nós fazemos a nossa oração de forma sincera mesmo, né? Senhor, me ajuda, a situação não está fácil, está difícil. E não pedir bobagem. É claro que a oração ela é íntima. O pensamento voltado para Deus, ele é uma oração. Então, por exemplo, um anjo perfeito, ele está orando o tempo todo, porque o pensamento dele é divino. Nós estamos treinando para isso. Então, quanto mais nós orarmos por dia, bom. Mas se nós orarmos também o tempo todo e não trabalharmos e não nos melhorarmos, a oração perde o seu sentido. Eu não sei se chegou a satisfazê-lo, mas qualquer coisa eu pergunto de novo. Obrigado, viu, Thales? Não, foi muito bom. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, só falar. Porque, veja bem, nós estamos num processo de evolução juntos, né? Achar que aqui na Terra nós falar apenas e não fazer é complexo. Eu acho que nós, em geral, e infelizmente até no movimento espírita, fala-se muito, vamos orar, mas é importante dizer como orar. Fala-se muito, é preciso ter fé, mas o que é ter fé? É tentar. Então a pessoa fala assim, eu tenho fé, eu quero, e ela acha que deve acontecer imediatamente, num passe de mágica. Só que isso é uma vontade a ser exteriorizada. Ela precisa ser treinada. De uma hora para outra, a pessoa não tem fé. Aí ela fala, agora você tem a fé. Pode ser que ela consiga, mas isso é uma questão de treino, sempre, constante. É o exercício da alma. Então, ter esperança diante de uma situação difícil não é algo fácil, mas eu tenho que treinar naquele momento. Vou esperar que momento para poder treinar a esperança? Eu preciso fazer a caridade, mas não é só fazer a caridade. Jesus ensinou, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Muitas vezes a gente vê as pessoas entrando na doutrina espírita, e olha que eu sou espírita desde muito tempo assim, 8 anos de idade eu me tornei espírita. De lá para cá tem um convívio em centros espíritas e com estudo espírita. Então as pessoas entravam no centro, elas já achavam que elas eram missionárias. Elas já achavam que elas estavam melhor do que os outros, enquanto que, na verdade, a alegria de ter o conhecimento que o Espiritismo proporciona em termos de profundidade de encontro com Cristo não nos torna melhores. É, na verdade, uma oportunidade que nos está sendo dada. O trabalho ele é constante, tem que ser todo dia. No Evangelho está escrito que é preciso ter uma caridade austera. Aí eu me lembro que num estudo passado, não desse grupo agora que recomeçou, mas anterior, me perguntaram, como assim austera? É todo dia na luta. Nós estamos num planeta em que o mal predomina. A luta, ela é todo dia. A caridade, ela tem que ser pensada o tempo todo. No entanto, nós, por falta de olharmos a nós mesmos, nós fazemos uma caridade meio que à distância. Nós queremos fazer a caridade desde que aquilo não nos choque, desde que aquilo não ultrapasse o meu conforto. Mas tudo isso vai ser depois mostrado para nós, se nós não tivermos consciência, menos pecado, vamos dizer assim. Mas se nós tivermos uma leve consciência, estamos cometendo um erro. Eu não abro meu coração para as pessoas por medo de ser ferido. O Cristo abriu o coração dele e foi crucificado, foi o exemplo que ele deu. A gente acha que fazer a caridade é nos protegendo. O Cristo mostrou exatamente o contrário. É amar a Deus e deixar nas mãos dele.
e o próximo, e deixar nas mãos de Deus o que nós vamos sofrer. Se nós não tivermos sofrimento em relação ao amor ao próximo, não adianta muito não, porque aí não vai ser caridade. Não tem caridade quando a gente não tira de nós mesmos. Caridade é doação nossa. Então, se eu tenho um dinheiro no final do mês que está sobrando, não tem nada que fazer com ele e puder, isso é de uma maneira bastante simplista, mas dá para uma pessoa que precisa ou até emprestar, não é caridade, é obrigação, porque nós não estamos sacrificando nada. Por isso que os espíritos no Evangelho falam, dai o seu tempo, o seu repouso, sacrificai a propagação da verdade cristã, as suas frivolidades, sacrificar até o vosso trabalho. Por isso que eu me sinto à vontade para dizer que até o nosso trabalho, ele veio de Deus, velho. A gente nos apega aos trabalhos como se fossem as coisas mais importantes do mundo, mas se não fosse Deus, nós não o teríamos. Então, nosso raciocínio moral ele é muito frágil. Ele está recheado de interesses e preconceitos. Isso reflete em nós quase todo dia, porque a gente pensa só em nós. Algumas pessoas pensam na família, e aí tem que tomar cuidado para que não seja um egoísmo familiar, ou só para nós, só para a minha família. É preciso, de acordo com o que o Cristo ensinou, espargir de si as boas vibrações, os bons pensamentos, as palavras. Quando os espíritos bons falam ide e pregai, eles não estão falando só do verbo, eles estão falando pelo exemplo. É mais importante pregar pelo exemplo. Mas qual que é o exemplo? Eu não tenho condições de dar um exemplo de perfeição, mas eu tenho condições de dar um exemplo de força de vontade dirigida ao bem. Na luta que eu posso fazer contra mim mesmo e os meus erros, me aproximando de Jesus, nos tornando gratos e humildes. Fazendo isso, a nossa reorganização de vibrações espirituais acaba nos colocando numa situação melhor e mais próximo dos bons espíritos. Não achem as pessoas que o fato de fazer isso vai nos livrar dos problemas. Não. É apenas que, para o cristão verdadeiro, não importa o que aconteça, ele vai continuar feliz, porque o reino de Deus e o céu é dentro dele, não é algo exterior. Não faz sentido o céu estar acima, o inferno estar abaixo. O que é o acima hoje? De acordo com a ciência, se uma hora, como o próprio Kardec falou, a Terra está para baixo, outra hora está para cima. Então, nesse momento, pode ser que os japoneses estejam olhando para o céu e a gente está olhando para que lado, né? Para cima, para eles, para nós seria a gente estar olhando para baixo. Aí o inferno tá no centro da Terra. No centro da Terra tem outras coisas lá. A ciência já mostrou. Falar que o inferno está lá é uma bobagem. Bater nessa tecla e aceitar sem questionar é aceitar os preconceitos do mundo e não querer evoluir. Então nós nos apegamos aos preconceitos, mesmo que eles sejam pouco racionais, porque nos interessa. Nos interessa em termos da nossa leviandade diante das responsabilidades cristãs. Nós não levamos muito a sério os ensinamentos do Cristo. Nós achamos, assim como fazemos durante muito tempo nas nossas encarnações, que indo para o centro uma vez por semana, participando do estudo, indo para a igreja, está tudo bom e Deus está ótimo conosco. Ele que nos deu a vida, o mínimo que a gente pode fazer é entregar a Ele, tanto quanto possível, a maior quantidade de atividades voltadas para o nosso agradecimento e para a propagação da obra dele, que é o estudo de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo-o como exemplo. Toda vez que nós fugimos dessa coisa simples, na verdade nós estamos fazendo por interesses. E não é fácil vencê-los, mas é preciso começar. Aí o arrependimento é o primeiro. Mas vou me arrepender de quê? Eu não vejo nada que eu fiz de errado. Em sã consciência, alguém aqui na Terra não faz as coisas erradas?
Logo, é preciso encontrar em si as situações de dificuldade e que nós estamos fazendo errado. O arrependimento é agora eu preciso melhorar. Esse trabalho precisa ser um trabalho austero, como os espíritos falam. Fugindo disso, a gente vai para um pouquinho e melhora, cai de novo, um pouquinho melhora, cai de novo. É assim que é o processo evolutivo. No entanto, eu vou fixando os caracteres de comportamento no bem, assim como ao longo dos milênios eu fui fixando os caracteres de comportamentos infelizes. A maledicência, comportamento egoísta, vaidoso, mimado, vitimista. A gente fixa isso em nós. Porque nós queremos e porque nós nos achamos melhores que os outros. Essa é a verdade simples. No momento que eu começo a falar, eu sou filho de Deus e Deus ama ao meu próximo, como a mim mesmo, eu começo a enxergar outra realidade. Porque todos, então, temos direitos à felicidade. Não é algo simples, porque nós não fomos acostumados a isso, nós não paramos para pensar sobre isso, nós simplesmente vamos conduzindo a vida como melhor nos pareça, pensando pouco sobre as consequências das nossas atitudes e pensando ainda menos antes de agir. Quando o nosso pensamento começa a voltar para o bem, ele exige de nós leituras evangélicas. Eu sinto falta de Jesus, eu não posso ficar sem ler a Bíblia. Quanto mais eu vou lendo o Novo Testamento, mais eu me aproximo da visão dos apóstolos, da visão do Cristo, que ele quer para a gente. E aquilo vai se interiorizando e eu vou sentindo falta quando isso não acontece. Eu vou lendo os livros espíritas uma, duas, três, quatro vezes, não importa quantas vezes, eu sempre aprendo. E isso é um fato, a ponto de que tem frases no meio de parágrafos de uma importância imensa que passavam despercebidos. Então, eu não sei quantas vezes que eu já li os livros espíritas, mas não importa. Com certeza foram mais de 6, 7 vezes. Não é suficiente, eu garanto, mas essa leitura, ela me faz muito bem, porque ela me coloca mais próximo dos meus ideais de querer crescer. Então, eu preciso decidir o que eu quero da vida. Quando eu desencarnar, até onde nós sabemos, não vão ser os títulos acadêmicos que vão me colocar diante de um bom lugar. A gente até brinca, né, que aqui está cheio de PhDeuses, que realmente a gente diz que 50% acha que é Deus, os outros 50% têm certeza absoluta. São situações infantis, ignorantes. Ninguém vai, com certeza, pedir para mim, quando chegar no plano espiritual, os títulos que nós obtivemos na graduação, na pós-graduação, mas sim o bem que nós fazemos. O Cristo não teve título, teoricamente ele era analfabeto. E então ele veio ensinar o amor. Se fosse para que a ciência e a inteligência fosse a base da felicidade, ele teria vindo como o homem mais sábio do mundo. Não que ele não era, mas ele simplesmente se ateve a ensinar sobre o amor e sobre os bons comportamentos. É ilusão achar o contrário. Não é que nós não temos que respeitar as profissões, respeitar os nossos títulos, eles merecem respeito. Não que a gente não tenha que respeitar os nossos trabalhos, é fundamental trabalharmos, porque faz parte do nosso processo de evolução. A questão é, até que ponto que eu dou mais importância às coisas que Deus me deu sem que eu perceba, do que ao próprio Deus que me deu a vida? Então, para onde meu pensamento está voltado? Se for para mim mesmo, é o de egoísta, é o que tem acontecido com a humanidade e é o motivo, segundo os espíritos, de que a humanidade não ser o reino de Deus ainda. A questão, a mudança, ela é íntima. Podemos continuar assim nessa vida, sofrendo, caindo, mas a responsabilidade profunda, ela é difícil. Nós temos desculpa para tudo. Nós vamos e marcamos, e até de assustar, assim, que pessoas mantêm o encontro com os amigos para o futebol e para as bebidas, ou com os colegas
para comer ou para jogar, e nós não faltávamos, e nós íamos, e aquilo, nós passávamos o dia pensando naquele momento. Mas basta uma missa, um estudo espírita, ou ir ao centro, que não toma conta. Pelo contrário, nós temos que lutar para ir. Isso mostra em que lado nós estamos, com o que o nosso pensamento está voltado. Nós não nos sentimos felizes em nos aproximar do Cristo, pela ajuda até dos obsessores, que quanto mais a gente se aproxima, menos ligação nós estamos com ele. Mas nós saímos dos estudos, saímos dos centros, das igrejas, dos cultos. Os obsessores, alguns ficam de fora, e a gente os abraça profundamente com desejo de retê-los conosco pela sensação que nós estamos acostumados, logo que nós saímos desses lugares. Existem casos graves em que não é possível que o obsessor seja retirado, porque se o fizer, a pessoa pode entrar até em estado grave, até em coma. Tamanha a ligação energética entre eles. Também vão encontrar isso nos livros do André Luiz. E aí, cabe me perguntar, quanto tempo de leitura evangélica nós temos por semana? Nós vamos nos ajudar a orar. Quanto tempo de análise de nós mesmos nós fazemos por semana? Não vou nem falar por dia para que a gente não fique assustado. O quanto nós seriamente consideramos Deus importante na nossa vida, porque assim que nós o fazemos, nós começamos a ler, né? Você sabe que os obsessores gostariam que todos nós fôssemos analfabetos e pouco leitores, porque aí como é que nós teríamos condições de nos livrar deles? Voltando então, se eu não me engano, a pergunta 525 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida? Resposta dos espíritos. De tolos que são, eles vos conduzem. Então, enquanto nós formos tolos, né, nós seremos conduzidos. E essa tolice tem a ver, sim, com o desenvolvimento da inteligência. E quando nós começamos a questionar os nossos próprios atos, nós começamos a desenvolver a capacidade de dizer não para determinadas atitudes nossas. Começar a dizer não para as atitudes dos outros é tirar o foco de nós mesmos e colocar sobre algo artificial ou superficial. A sua pergunta levou a uma resposta demorada toda a vida, mas acreditamos que foi necessário. A Amanda vai fazer a prece final para nós. Agradeço, Amanda. Boa noite para todos. Se alguém quiser alguma pergunta, fique à vontade para fazer a pergunta agora antes da prece. A Laís vai fazer uma pergunta. Eu vou desligar meu fone, que ela está aqui do lado. Eu ia perguntar como eu ensino as crianças lá em casa a orar se nem eu mesma consigo. Fechou seu microfone? Vai treinando junto com elas. Ainda vai gerar humildade. Eu não sei orar direito, mas vamos tentar aqui, porque faz bem para nós e vai nos fazer mais felizes no futuro. E aí você vai colocar a sua própria dificuldade como exemplo e a boa vontade em se aproximar de Deus. Isso acaba arrastando mais do que aquele que muito sabe e não consegue chegar perto daqueles que necessitam. Por isso que muitos espíritos precisam ser ajudados pelos encarnados, tamanho o estado de ignorância deles. Vá pelo seu próprio esforço e conduza elas com você. Okay? O correto é conduza-lhes, mas eu deixei o ela sair para ficar mais simples. Vamos então fazer a oração se ninguém tem mais nenhuma pergunta.
Fica à vontade, Amanda. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, o nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui nessa noite de domingo, mais uma vez reunidos, para pensar nele, para lembrar do nome dele, de suas obras, de todas as coisas boas que ele fez para a humanidade, de todas as lições importantes que ele deixou para todos nós. Vamos pedir em especial hoje para abençoar todos os pais que ainda estão encarnados, os que já estão no plano espiritual, que Deus possa abençoá-los a sempre cumprir seu papel para com os filhos, de sempre ensiná-los, ampará-los e repassar todas as lições boas de Jesus Cristo para eles. Vamos agradecer quem tem nossos pais por aqui ainda estarem sempre perto de nós, as pessoas que não têm mais os pais perto, ou que estão no plano espiritual, ou que por algum motivo não estão próximos, por motivo de distância ou de desentendimentos, vamos pedir que Deus abençoe cada um deles da mesma forma. Vamos pedir que Deus nos abençoe também, a toda a nossa família. E Deus abençoe nossa caminhada e a nossa próxima semana. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Amanda. Um beijão para todos. Tchau, Beijos. boa noite para todos. Tchau, tchau.